Salve, salve, gente querida! Conversa do Evangelho para além dos templos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É sempre uma alegria estarmos juntos a cada semana, estarmos juntos, estarmos juntas a cada semana. Você que nos acompanha aí por qualquer um dos 8 canais que transmite, curta, comente, mande a sua dúvida, a sua pergunta, faça o seu comentário e também mande para aquele amigo, aquela amiga, aquele familiar, para que possa ter acesso a essa roda de conversa e a tantas outras que virão. E as que passaram também, claro. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. E hoje eu tenho a alegria de dividir essa roda de conversa com meu querido irmão e amigo Marcelo Barros. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Darlan. Uma alegria grande estar com você e uma saudação de carinho para todas as pessoas que estão aqui conosco. Que coisa boa. Então, né, a gente está refletindo nesse final de semana o sexto domingo comum e o Evangelho é de Mateus 5, capítulo 5, versículos de 17 ao 37. É meio que uma sequência do que a gente vem refletindo aí nas outras semanas, né? E aí, Marcelo, como sempre, eu queria que você falasse para a gente qual o contexto que se encontra esse evangelho, qual o contexto literário, qual o contexto histórico também desse evangelho, por favor. O contexto literário é o discurso de Jesus na montanha, que o Evangelho de Mateus agrupa coisas que Jesus deve ter dito em locais diferentes, em momentos diferentes, e o Evangelho agrupa em discurso. Então, o discurso da montanha começa com as bem-aventuranças, que nós ouvimos no domingo há 15 dias. Depois vem uma palavra mais diretamente para os discípulos e discípulas. Vocês são sal da terra e a luz do mundo. Foi o evangelho do domingo passado. E agora Jesus comenta como é que se vive isso na realidade, no dia a dia. E então ele propõe aquilo que os evangelhos chamam um novo uma nova dimensão de justiça. Passar da justiça da lei à do reino do amor, como tem o nome desse programa. Então essa proposta de Jesus, ela, é claro, é uma proposta também do Evangelho de Mateus, nos anos 80, para uma comunidade que era principalmente de cristãos do judaísmo, vindos do judaísmo, e que tinham esse mal-estar de dizer: será que a lei foi abolida? Não foi? O cristão tem ainda que ficar preso àquelas observâncias do judaísmo? Não tem? E o Evangelho de Mateus coloca na boca de Jesus 6 temas, 6 elementos, em que Jesus diz: primeiro ele diz: eu não vim abolir a lei, eu vim para revelar o espírito da lei. Eu não vim para acabar com ela, mas vim para que ela seja colocada num outro patamar, não o de regrinha para a gente fazer, se você pecou, se você acertou, mas o de entrar num novo espírito, uma nova maneira de viver aquilo que a lei propõe e que parece pílulas de mandamento. Jesus os transforma em caminhos. É isso, Darlan. Muito bem, Marcelo. Aparentemente, esse evangelho é uma lista, não sei nem se eu posso usar essa palavra, mas meio chata de leis, assim, né? E que
E chega um momento que parece até um tanto exageradas. Por exemplo, a lei dizia que é proibia matar, e aí vem Jesus e diz que não pode nem chamar o outro de idiota. A lei dizia que é proibido o adultério, né, roubar a mulher, o homem de outra pessoa. E Jesus vai e diz que até olhar para outra pessoa com desejo já é pecado. Como que a gente pode interpretar melhor essa passagem, esses versículos? É impressão minha ou tem meio que um exagero nessas expressões? Como que a gente pode interpretar melhor, Marcelo? Tem uma radicalidade que é diferente de exagero. O exagero é uma coisa rigorosa, então você é rígido, né, é o rigoroso. O radical é aquilo que vai à raiz das questões. Então Jesus disse: "Tinha um mandamento que disse: 'Não mate'". Mas às vezes acontece na vida concreta que você não mata fisicamente a pessoa, mas destrói. Eu já conheci pessoas destruídas porque se espalhou uma coisa errada sobre ela, destruída porque, perdeu todas as possibilidades de viver em comunhão, destruída. Então, o que é que adianta você dizer: "Eu não matei fisicamente"? Jesus diz: "Não, tem que ir a um radical, tem que ir à raiz das questões". Então eu gosto, não de tudo, todos os detalhes do que Jesus diz ali, mas eu acho importante considerar 2 pontos. O primeiro é que a lei deixa de ser uma espécie de lei sobre Deus, ou sobre religião, ou sobre culto, e é uma lei relacional. Como é que eu me relaciono com os outros? Então eles são normas propostas de Jesus para a relação humana, para a relação entre mim e você. Então a primeira de todas é respeite a outra pessoa. E nesse sentido, numa sociedade onde a palavra era muito importante, porque hoje se você chegar para uma pessoa e dizer: "Você é um idiota", você diz isso agora, daqui a 5 minutos pode estar até abraçado com a pessoa e não tem importância. Naquela sociedade de Jesus, não era assim. A palavra valia como uma espécie de força, tinha uma força mágica. Por exemplo, quando eu era menino, o pessoal ainda tinha muito medo de uma coisa chamada rogar praga. Você já ouviu falar em rogar praga? Rogar praga é dizer uma coisa Já ruim sim. de alguém, né, mas alguém da sociedade de hoje diria: "Rogue toda a praga que você quiser, que para mim não tem a menor importância, nenhuma pega", Não pega, né? né. Mas na sociedade de Jesus e do Evangelho de Mateus, a praga era uma coisa temidíssima, muito, todo mundo tinha medo. Então Jesus diz: "Não pode chamar o outro de idiota", porque é como se você estivesse ajudando ele a ser. A mesma coisa a história do desejo. Hoje em dia dizer alguém que olha para uma outra pessoa com desejo sexual, já pecou. Sim e não. No tempo de Jesus não era um problema sexual. Porque no o tempo de Jesus estava pouco se lixando para essa história de transa, não transa. A sociedade de Jesus não estava ligada para isso, não é a sociedade greco-romana, onde a alma é boa e o corpo é mau. Jesus não tinha esse pensamento. O que ele está dizendo é: tem que respeitar a relação do outro. Então você não pode entrar numa relação invadindo a relação. E se você então invade a relação, na hora que você deseja isso, você já está invadindo. Na hora em que você olha de uma maneira errada, você já está desrespeitando. Então o que Jesus está pedindo é sempre o respeito, o cuidado, a reverência, e não proibir coisinhas pequenas, bobas, né. Você compreende isso? Compreendo perfeitamente. Em outros contextos, eu já disse que era um evangelho meio que doutrinário, mas é que vem com diversas orientações, mas a gente precisa estar atento aos contextos também, né? Ele não é nada doutrinário, a doutrina é um ensinamento fixo. E o que Jesus diz são coisas da vida, são Ele traz propósitos. os exemplos.
momentos, modos de você se ser, de você se comportar. Isso, por isso que eu usei a expressão outros contextos. Então, esse evangelho mais para frente tem uma expressão que para os católicos tem até uma música bem conhecida, né, que é quando ele diz que se você estiver na celebração e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, você deixa a sua oferta no altar e vai primeiro se reconciliar ao outro e só depois ver oferecer o culto. E aí as igrejas, né, eu 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 diria até com destaque para os pastores, os padres, os líderes de forma geral. A pergunta: será que isso é praticado de fato? E depois também como que a gente pode compreender esse versículo do evangelho de hoje, Marcelo? Darlan, eu creio. Bom, se eles praticam ou não praticam, claro que não sou eu que vou poder julgar, né. Difícil, né? Agora, se um padre numa paróquia tem missa tal hora todo dia, e acontecer uma coisa dessa, um conflito, uma pessoa que está contra ele por algum motivo, pela lei, não é nem por um problema de que ele é culpado, que ele não é honesto, de que ele não é pe ele está de tal maneira preso a essa instituição, que como é que ele vai chegar para o povo e dizer: "Eu não vou celebrar porque tem alguém que é contra mim, eu vou ter que me reconciliar"? Então, eh, em 1976 eu fui pela primeira vez monge de Olinda, jovem, tinha 33 anos, e eu fui ao mosteiro de Curitiba, que era um mosteiro que hoje não existe mais, depois passou para Goiás, naquela época estava em Curitiba. Fui muito bem recebido, o prior, eh, colocou a janta para mim no silêncio, porque já era de noite e o mosteiro tinha uma lei de silêncio à noite, mas no fim da janta eu perguntei a ele: "Como é o horário amanhã?" E ele disse: "Levanta a tal hora, faz isso, faz aquilo", ele disse como é que era o dia, mas eu vi que não tinha nenhuma missa. Aí eu perguntei: "Vocês não têm missa diária? Não vão celebrar amanhã?" Naquela época era missa cotidiana, diária. E aí ele respondeu: "Temos missa diária, mas nós não estamos celebrando porque 2 irmãos da comunidade entraram em conflito, brigaram. Enquanto eles não se reconciliarem, a gente não celebra". E eu nunca Uau! tinha me passado pela cabeça aquilo. Eu tinha vindo de um mosteiro onde tinha 30 pessoas, que certamente muitos já brigaram com muitos, e isso nunca tinha ocorrido. Então, a minha primeira reação foi dizer: "A missa pode também ajudar a reconciliar, então nesse sentido seria bom fazer, porque ela leva", mas acontece que isso é uma justificativa que se dá e no fundo acaba não ocorrendo. Então, a Jesus é tão cuidadoso na relação humana, que ele diz: "É mais importante a relação ética, social um com o outro do que o culto". No fundo é isso que ele está dizendo. Apresentar oferenda significa qualquer tipo de oração, qualquer tipo de culto. Primeiro, cuide da vida social e da justiça. E depois, se você quiser, faz. Muito bem. Então, continuando, Marcelo, é claro que a gente não pode deixar passar despercebido, né, neste domingo, neste final de semana, nesses dias, melhor dizendo, nas mais diferentes regiões do Brasil, o tom é de carnaval. E durante muito tempo, tanto a Igreja Católica quanto as igrejas evangélicas meio que condenavam o carnaval como se fosse algo pecaminoso, né, ou algo que induzisse as pessoas ao pecado. Hoje a gente percebe que não é assim mais tão rigoroso, mas tem as igrejas meio que ignoram esse tempo de carnaval. O que você falaria para as pessoas que nos acompanham sobre o carnaval, principalmente aquelas pessoas que gostam de aproveitar, de curtir, de brincar o carnaval? Se vocês quiserem, vocês encontram na internet, você coloca Dom Helder Câmara, dois pontinhos, carnaval. E vocês vão ver um vídeo no YouTube
e que o Dom Helder, já com seus 80 e tantos anos, sem poder andar direito, as pernas todas feridas, dançando carnaval com o Bloco da Saudade, que é um bloco importante aqui no Recife. E o que Dom Helder disse na ocasião é: "Minha gente, vocês já vivem uma vida de luta, vocês já vivem sofrendo todo tipo de problema cotidiano, então vocês têm todo o direito de brincar, brinquem que Deus brinca com vocês". Então, o cristianismo que eu fui formado era um cristianismo que tinha desconfiança com relação ao prazer, à alegria, à brincadeira. Mesmo na cultura grega, por exemplo, os evangelhos foram escritos e tinham comentadores que diziam: "Vejam que o evangelho tem até um versículo ou outro que diz que Jesus chorou, mas nunca diz que Jesus riu". Mas isso é o olhar dele, porque eu posso olhar que quando eu vejo Jesus jantando com as prostitutas e os pecadores na casa de Levi, que o ambiente era de brincadeira. Eu posso achar que certas coisas que Jesus falou no evangelho vai na linha da alegria, do riso, mas não era interpretado assim. Hoje é fundamental. Então, nesse sentido, é claro, alguém vai dizer: o carnaval, facilmente você bebe até ficar bêbado, e aí faz besteira, tem muita violência, tem muito sexo, tem muito, mas não é essa a essência do carnaval, e as pessoas vão nessa direção se quiserem. E como é que é? Você vai proibir ou falar contra todo o sistema por causa de uma coisa que pode ser um mal que pode vir daí? Não, é de tome cuidado, cuidado com a saúde, cuidado com o respeito ao outro, cuidado com a liberdade interior sua e das pessoas, nem se deixe usar como objeto e nem use ninguém como objeto, e brinque à vontade. São as Então, ações de cada um, né, que vai fazer a diferença. ao contrário, acho que tem que se criar uma cultura e que as pessoas consigam saber brincar, consigam saber beber, consigam saber festejar, sem cair em situações que depois vai amargar. Tudo bem. Então que aprendamos, né, também sigamos aí nesse carnaval, aproveitando da melhor forma possível. Meu povo, no carnaval, o pessoal busca alegria, festa, e aí nossos parentes indígenas, eles propõem que a gente organize a nossa vida a partir dos princípios do bem viver. E isso pressupõe o bem pensar, o bem sentir e o bem fazer. O que isso significa? Encontrar o equilíbrio entre o corpo, o coração e a mente e situar-nos, no seio da humanidade e em comunhão também com todos os seres vivos. Então, para quem brinca, para quem não brinca, a gente deseja aí um excelente carnaval e espero vocês aqui na próxima semana com alegria. Não é isso, Marcelo? Isso, Darlan, feliz carnaval para você também e para Muito todas as obrigado. pessoas que estão em torno da gente, e sigamos juntos. Maravilha. Beijo no coração, meu povo. Boa semana. Feliz carnaval. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor.